7. Lição de número 6. Isso, lição de número 6. 6? Estou meio perdido aqui agora. Ela está ali, mas eu esqueci. Eu acho que é a 6 mesmo, né? Aqui no livrinho da 7, pastor. Então é 7. Pronto, é esse aí mesmo, lição 7. Ficou faltando essa lição aí. E domingo agora nós também vamos ter nosso estudo. Então a próxima lição vai ser passada na quinta, se nós assim não formos arrebatados. Amém, meus irmãos? Então, relacionamento entre sogra, nora e sogra. Só que presta atenção, irmãos, que esse texto que o autor escolheu, ele vai falar com todos nós, sem exceção. Pode acreditar no que eu estou falando para os irmãos, porque enquanto eu preparava essa lição, o Senhor falou muito ao meu coração com essa lição que fala de nora e sogra. Mas o texto que ele pegou é um texto que fala demais com cada um de nós. Então, preste atenção na lição de hoje, porque com certeza você vai sair daqui com a palavra de Deus falando no seu coração. Amém? Seguindo, nós temos aí o texto áureo. Quem tiver sem a Bíblia, acompanha aqui ou abra lá. Quem lê, por favor? Está aí na projetada aqui, meus irmãos. Disse, porém, Ruth: não me insistes, para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quiser que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei, o povo e o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, aqui começa a história dessas duas mulheres. Nós vamos ver o que aconteceu com elas. Verdade prática diz assim: a fé cristã exalta o amor familiar, mais especificamente o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Então, na verdade, irmão, o amor é um balizador de todas as relações humanas. Se não tiver amor, não tem relação. O relacionamento entre os homens se dá pelo amor, né? O slogan da campanha do presidente Lula é: o amor venceu. Nós daríamos graças a Deus se esse amor estivesse sendo vivido hoje, né? Porque o que nós estamos vendo hoje é o ódio exalando de um governo. Mas é o ódio exalando de um governo que vem da própria população. Porque se colocamos um raivoso lá, é porque parte da população raivosa decidiu colocar lá. Então, quando o amor falta, a relação humana, ela nunca vai ficar sem a balizadora. Qualquer relação humana, ela vai estar assentada ou no amor ou no ódio. Um dos dois ela vai estar. Agora, sem um assento para as relações não fica. Se for o amor, beleza. Se não for amor, é o ódio. Mas nenhuma relação humana, ela fica sem essas bases. Ou é amor ou é ódio. Nessa história aqui, nós vamos ver a história de amor. E que o Senhor nos ajude, viu? Porque, irmãos, eu estava escrevendo um texto, depois eu até comento com os irmãos. O ódio parece que está tomando conta do coração humano. E quando eu falo conta do coração humano, eu falo do coração humano sem Deus e aqueles que supostamente dizem que tem Deus na vida. Porque o ódio tem tomado conta do povo de Deus de uma forma tão escancarada que antigamente se tentava injustiça e sentimento. Hoje não, hoje é descaradamente mesmo. As pessoas falam que tem ódio mesmo, que não querem saber mesmo, mas que ela está com Jesus. Ela está com ódio, mas ela está com Jesus. Eu estou com Jesus, estou fervendo em ódio,
Mas será que está mesmo? Não é o assunto de hoje, não. Mas depois eu recomendo você chegar na casa de vocês e ler a epístola de 1 João, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Ele vai mostrar se de fato uma pessoa que se diz cristã abriga ódio no coração, se ela de fato tem Cristo, se ela tem a luz ou se ela tem as trevas. Irmão, o Evangelho não combina com o ódio. Amém, meus irmãos? Amém. Ódio e Evangelho não combinam. O que combina o ódio é o diabo. Aí combina certinho. O diabo e o ódio combinam. Esse é o sentimento primordial do diabo, é ódio. O sentimento primordial de Deus é amor, são antagônicos. Então não tem como você falar que é um crente e abriga ódio no coração. Segundo o que João escreve lá em 1 João, capítulo 3 ou 4, ele vai dizer que quem odeia está em trevas ainda. Se está em trevas ainda, está morto. Se está morto, a luz do Evangelho não resplandeceu ainda nessa pessoa. Simples assim, meus irmãos. Simples como esse copinho de água que eu vou tomar agora. Não casa as duas realidades. A introdução, sim, faltou a leitura bíblica em classe. Vamos fazer a leitura bíblica em classe, está lá em Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, depois do verso 8, depois do verso 12 a 14. Então, Ruth, capítulo 1, de 1 a 5, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Versículo 2. Este homem se chamava Elimelec, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Os cabelos de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Olha quanta desgraça para uma mulher só. Perde marido, perde filho, mas tudo isso aqui é consequência, viu, irmãos? Eu estava lendo isso aqui hoje e eu meditando, e essas coisas que estão acontecendo aqui na família de Elimelec, de Noemi, é consequência de decisões erradas. Nós vamos ver. Aí pula para o versículo 8 do capítulo 1. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência como usaste com os falecidos e comigo. Verso 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-ei até que viessem a ser grande, deter-vos-ei por eles, sem tomardes marido. Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Aqui uma visão equivocada de Noemi. Aqui ela acha que o que está acontecendo com ela é a mão do Senhor sobre ela, mas não é. É consequência de decisão errada. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então, qual que é a introdução dessa história? Então, a vida de Ruth e Noemi tinha tudo para dar errado. Então, se você olhar a história delas, era uma história que tinha tudo para dar errado. Primeiro, luto, morte do marido, morte dos filhos. Segundo, pobreza. Os provedores da casa eram os homens. Morreu os 3 homens. Só ficou Noemi e as 2 noras, Orfa e Noemi e Ruth. Então era uma história que tinha todo o enredo para dar errado. Desesperança. Agora, tudo isso
Então, com todo o caos que Noemi estava vivendo, no meio desse caos ela continuou focada em Deus, sabendo que de alguma forma Deus poderia reverter aquela situação. E a história dela é nossa história, irmãos. Às vezes nós passamos um caos tão grande na nossa vida, que se nós focarmos no caos que estamos vivendo, nós não vamos deixar a esperança não nascer, mas permanecer e revigorar a nossa vida, de que aquilo é só um momento da nossa vida. A nossa vida não é tudo aquilo ali, é só uma parte da nossa vida. Aquele caos que ela está vivendo não seria a vida toda dela, é só uma parte da vida dela. Então ela preferiu focar em Deus. Ela não focou no luto, ela não focou na pobreza, ela não focou na desesperança, mas ela focou em Deus, sabendo que de alguma forma Deus poderia mudar ou reverter a sorte dela e das nós. Muda aí. Quais são as suas atitudes? Diante de tudo isso, foi manter seu foco em Deus e transpassar todo esse cenário de desgraça e superá-los em Deus. Então, como é que Ruth e Noemi transpassaram esse caos que elas estavam vivendo? Primeiro, lealdade. Ora, Ruth precisava ficar com Noemi? Ela já era velha. Pela lei do levirato, se Noemi tivesse mais filho, o filho teria que casar com ela para suscitar descendência ao filho morto. Mas ela já era velha. Ela não tinha mais condição de suscitar filho para que o nome do esposo falecido permanecesse. Os irmãos estão me entendendo? Se a lei do levirato, está lá na Bíblia. Então, quando um homem morria, o irmão daquele homem que morria tinha por obrigação casar com a própria cunhada, e o primeiro filho que nascesse seria considerado o filho do falecido, para não deixar o nome dele morrer. Amém, meus irmãos? Então ele está dizendo, minha filha, eu sou velha, não tem mais como sair nada daqui. Então vá-se embora. Vá lá, arrume um homem mais novo, casa e continue sua vida. Mas Ruth decidiu manter o quê? A sua lealdade a Noemi. Como é que ela transpassou? Com lealdade e com inteligência. Nós vamos ver lá na frente. Ela usou da sua inteligência para passar por essa situação e sair desse caos. Persistente. Ela persistiu, mesmo voltando para ajudar, a vida não continuou. Não ficou fácil a vida nem de Ruth, nem de Noemi. Mesmo voltando para a terra do pão, a vida continuou difícil. Mas Ruth foi persistente junto com Noemi, sabendo que Deus poderia reverter toda aquela situação. Amém, meus irmãos? Amém. E esperança. Então, é dessa forma que nós transpassamos o caos. É dessa forma que nós atravessamos a nuvem mais negra da nossa vida. Com lealdade, no nosso caso, com lealdade a Deus, com inteligência para saber lidar com a situação, com persistência, persistindo em oração, crendo que aquilo é só um momento da sua vida, não é a sua vida inteira, e esperança. Avança. Então lá, a crise econômica na terra de Judá. Vamos ler versículo 1 aí, rapidinho, irmãos. Agora preciso que seja rápido mesmo. Verso 1, do capítulo 1 de Ruth. Estamos no livro de Ruth, não saia de lá. E sucedeu que nos dias em que o juiz julgava, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus filhos. Pronto, então ele, Elimeleque, sai da terra de Judá por conta da fome que estava crassando a terra do pão. Agora, por que Judá estava perecendo? Abram em Levíticos capítulo 26, versículo 18. Então, o resultado dessa fome, dessa carestia, é porque o povo tinha governantes corruptos, infiéis a Deus, desobedientes a Deus, então trouxe castigo sobre a própria nação. O que é que diz Levíticos 26,
26, versos 18 e 20. Irmão, fique na sua mente. E ainda Toda e qualquer situação que você passar na sua vida tem duas fontes. Primeiro, Deus. Segundo, você mesmo. Se for Deus, a prova vai vir e você vai continuar dando glória a Deus, aleluia. Se você caçou, você vai colher a consequência dessa coisa que você fez, dessa decisão errada que você fez. Porque Judá teve governantes ruins, governantes ímpios, governantes pecadores, que levou a terra a ficar daquela forma. Uma terra seca, uma terra infértil, que não produzia mais comida, mas Emelec tomou a atitude mais errada que ele poderia ter tomado. Pode ler. Se ainda assim, com isso não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua mercê, e as árvores da terra não darão seus frutos. Anos antes dessa carestia acontecer, Deus já avisou. Olha, se vocês andarem em rebeldia, não cumprirem a palavra, a terra vai se tornar infrutífera pela rebelião de vocês. Então, anos antes, esse texto foi escrito em 1440. O texto de Ruth, eu não sei que século que está. Me fugiu a memória agora, mas bota aí mais de 300 anos para frente. Então, no ano 1440, Deus está falando: olha, se vocês se tornarem ímpios, se vocês desobedecerem, se vocês não ouvirem minha voz, não ouvirem minha lei, eu vou castigar vocês, vou tornar a terra infrutífera. É o que está acontecendo com Judá agora. Pelos pecados dos governantes e do próprio povo, a terra, que era uma terra próspera, se tornou uma terra infrutífera. Amém, meus irmãos? Então, atente para a palavra de Deus. Atente para o que diz a palavra. Porque se nós não atentarmos, a disciplina vai vir. Mas está falando do Antigo Testamento. Deus não quebra princípios dele. Os princípios de Deus são eternos e imutáveis. A disciplina, mas isso não tem no Novo Testamento. É só você ir lá para Hebreus. Diz que ele disciplina aqueles que ele ama. Então o princípio de disciplinar de Deus não parou, continua. Vocês vão ver na lição, na próxima lição, que o que eles faziam com o filho desobediente? Qual que era a pena para o filho desobediente? Vocês sabem? Um filho desobediente, cabeça dura, que não ouvia o pai, que não ouvia a mãe, nem ninguém, a ordem de Deus era: leve para fora da cidade e mate-o apedrejado. Era essa o tratar de Deus. Vocês acham que esse princípio está quebrado? Não, meus irmãos. Quando um filho ele é turrão, duro, rebelde, o próprio Deus vai tratar com essa criatura e vai fazer ele entender que a vida não é como ele quer, mas como Deus quer. Amém, meus irmãos? Amém. Então, a fome, o resultado é isso aí: de governantes maus, de um povo mau que andou pela idolatria. Avança. A crise de uma família está lá no capítulo 1, versículo 1 a 3. Irmão, depois você lê em casa, tá bom? Quem tiver com a revista, lê em casa. Quem não tiver, depois vai lá no canal e pega lá e repassa. Mas lá no capítulo 1, do versículo 1 a 3, que a gente já leu, a crise de uma família. Qual que é a crise? A crise econômica obrigou Emelec, junto com Noemi e seus filhos, Malom e Quilom, foram embora para as terras de Moabe. Irmãos, era para eles terem ido embora? Sim ou não? Não era para ter ido embora. Deus não mandou ninguém sair da terra. Deus não mandou eles ir para Moabe. Era para ter ficado ali na terra do pão, porque ali Deus iria prover. Qual foi a atitude de Emelec? Olha lá, o erro dele foi: é
errado, vamos lá e decidimos. Vamos lá e fazemos do nosso jeito. Aí depois dá tudo errado. Aí depois a gente olha para o céu e fala: ó Senhor, por que eu estou passando? Você está passando por isso que você decidiu dessa forma. Você não me consultou, você não me buscou, você não perguntou, você não me questionou se era essa a decisão que eu tinha para a sua vida. Você não me perguntou, você foi lá e decidiu pela sua própria cabeça. Então agora acolha as consequências da sua própria decisão. Foi o que Emelec fez. Então o sofrimento que ele passou, os filhos passou, a Noemi passou, Ruth, Jorge passou, fruto de uma decisão errada de Emelec, que não era para sair da terra, para ficar na terra, buscar o Senhor, buscar o direcionamento de Deus, para depois tomar uma atitude. Não, toma atitude primeiro e depois busca Deus. Aí está tudo errado, aí vai dar errado. Então a decisão estava errada, foi uma decisão racionalizada, não foi uma decisão buscada em Deus. E ali se encontraram, o que eles encontraram lá? Desgraça e infortúnio. Porque é sempre assim, sempre assim. Toda decisão errada que nós tomamos, toda decisão errada que nós tomamos, nós vamos achar desgraça e infortúnio. Porque nossa visão é curta e parca. O que Noemi achou lá na terra de Moabe? Prosperidade? Não. Achou morte, pobreza e desgraça. Por quê? Porque decidiu tomar uma decisão errada e agora estava colhendo fruto ou consequência dessa decisão errada. Amém, meus irmãos? Sempre que tomam decisões erradas, sem Deus, a tendência é dar tudo errado. É só você dar uma olhadinha no versículo 3. E morreu Elimelec, marido de Noemi. Se ele tivesse ficado quietinho lá na terra do pão, lá em Belém, quietinho, talvez não teria morrido, não teria feito a mulher passar por tudo aquilo ali. E o mais duro, irmão, é que por uma decisão errada de um cabeça, todo mundo sofre na casa. Ah, não, vou tomar. Uma decisão errada de alguém dentro de uma família, todo mundo vai perecer. Amém, meus irmãos? Emelec deveria ter ficado quieto na terra do pão, não ficou, não buscou a Deus, foi para onde não deveria ter ido. A família inteira, ela e os filhos, pagaram pela decisão errada de Emelec. Então, não é melhor buscar a Deus primeiro, antes de decidir qualquer coisa? Não é melhor se colocar diante do Senhor, falar: Senhor, o que é que eu vou fazer? Eu sento ou eu ando? Eu paro ou eu deito? O que eu faço, Senhor? Se o Senhor mandar sentar, eu fico sentado. Se o Senhor mandar andar, eu ando. Agora, não faça aquilo que Ele não decidiu, aquilo que Ele não mandou, porque vai dar tudo errado. E depois você vai colher consequência desse erro. E sabe qual é a coisa mais difícil ainda? Vou dar 2 exemplos para vocês. Um está aqui, o segundo é Jacó. Jacó foi para onde? Quando fez aquela trabanha toda com a mãe dele. Teve que sair para o deserto, depois lá para a terra do tio Labão. Padeceu quantos anos lá? 14 anos. E depois, para onde ele voltou? Para o mesmo lugar que ele fez a besteira, ele voltou. O que eu quero dizer a você? Não adianta sair da direção de Deus. Não adianta correr da direção. Você pode ir para onde você quiser. Ele vai fazer você voltar para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar que você saiu, Ele vai fazer você voltar. E você vai fazer exatamente o que Ele quer que você faça. Amém, meus irmãos? Esaú queria que ele fosse para Seir. Hã? Esaú queria que ele fosse para Seir. Sim, mas teve que voltar para o mesmo lugar da onde fez a lambança. É a mesma coisa da história de Emelec. Para onde é que Noemi voltou? Para o mesmo
você toma, Deus vai fazer você voltar para o mesmo lugar que você estava, para você aprender lá naquele lugar que você fez a lambança, orar e buscar a direção de Deus, para depois decidir qualquer coisa. Né? Amém, meus irmãos? Então, pense 300 vezes. Reflete nos dias de hoje. Tudo. Princípio é princípio, irmão. Isso aqui, o que aconteceu com essa mulher aqui, acontece com cada um de nós aqui. Toda decisão errada que eu tomo, eu vou colher consequência. E Deus vai fazer eu voltar para o mesmo lugar onde eu decidi errado. Você pode decidir o que você quiser errado, você vai voltar para o mesmo lugar. Ele vai fazer você voltar para o mesmo lugar para você saber, aprender que quem manda, quem comanda, quem decide sua vida não é você, é Ele. Amém, meus irmãos? Amém. Avança. Às vezes a esperança de Noemi é frustrada. Por quê? Pensou que lá na terra de Moabe, os filhos seriam prósperos, ela seria próspera, Emelec seria próspero, mas deu tudo errado, irmão. A esperança calcada nas decisões erradas é uma esperança burra. A culpa dela é mínima, né? Que ela queria que obedeceu o marido. Pagou junto. Mas se ela tivesse persuadido, talvez teria voltado. Mas pagou junto pelo erro de um cabeça. É o que eu estou falando. Numa família, se um cabeça ou a mulher que seja decidir errado, todo mundo vai sofrer, meu irmão. Na opinião dela, poderia até reverter. Persuadido ele de não ir. Então percebe que a decisão de uma pessoa errada, né? Pode ser de quem? Pode ser do marido, pode ser da mulher, pode ser do filho. Todo mundo vai pagar junto. Se o filho desse se tornar um Zé Ruela, toda a família vai ser um Zé Ruela. Toda a família. Se o marido decidir viver uma vida devassa, toda a família vai sofrer com aquela vida. Toda a família. A decisão de um afeta a família inteira. Minha decisão como pastor aqui, uma decisão minha errada aqui, vai afetar a vida de todos vocês. Pode ter certeza disso. Qualquer decisão errada minha afeta vocês. E qualquer decisão errada de vocês, dentro da família de vocês, afeta a família de vocês. Então não pense só em você. Pense nos demais. Minha decisão vai afetar eles. Minha decisão vai prejudicar eles. O que eu vou fazer? Se for para afetar eles, então eu não vou fazer. Mas se for uma decisão em Deus, pode fazer que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então lá, casaram, as Moabitas, na esperança de que seria uma família fecunda. O que aconteceu foi morte e desesperança. Toda esperança calcada em nós mesmos é desesperança. Está lá no capítulo 1, versículo 3 e verso 5. A parte B do verso 3. E ficou ela com os seus filhos. Morreu Emelec. Verso 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Acabou a esperança daquela mulher. Acabou. Para ela acabou ali. A vida acabou ali. Se extinguiu ali. Porque toda esperança calcada nas besteiras que você faz, nas decisões que você tem, vai dar errado. Vai dar errado. Agora, tudo que você faz esperando em Deus, vai dar certo em nome de Jesus. Não repita o mesmo erro. Sabe qual é o grande problema da humanidade como um todo? É não olhar para o passado. Porque se olhássemos para o passado direitinho, não repetiríamos os mesmos. Isso aqui, irmão, isso aqui vive acontecendo. Vive acontecendo no meio do povo de Deus. Pessoa tomando decisão feito doido, feito maluco, dando tudo errado. E aí você pergunta, mas será que aconteceu na vida daquele irmão? Burrice. A burrice dele foi tão grande que levou ele para aquele buraco. Porque quem é inteligente sabe que precisa buscar Deus antes de tomar qualquer decisão na vida. Amém, meus irmãos? Amém. Todo esse drama poderia ter afetado o relacionamento delas. Seria lógica, cada um para o seu lado. Noemi, você está velha, você não pode ter filho mais, então eu vou tomar conta da minha vida. Eu vou seguir o curso aqui, porque não tem mais o que fazer.
Avança. Mas olha a decisão. A decisão de Noemi, de Ruth, foi ficar junto com Noemi. E Orfa não estava errado, porque Orfa também iria descer para a terra. Mas ele falou: não, meu filho, fique aí. Falou para as outras: fique aí. Orfa decidiu ficar na terra dela, não está errado na decisão dela. E Noemi decidiu descer, Ruth decidiu descer com Noemi. Também não está errado na decisão, porque das entranhas de Ruth vem quem? Obed, Jessé, Davi e Cristo. Ela entra na genealogia de Cristo. Então veja que a decisão dela foi uma decisão orientada e decidida por Deus. Só para mostrar para mim e para você que quando nós andamos em Deus, as coisas têm a tendência de dar certo. O que era para ser uma maldição foi bênção. Virou bênção não só para ela, mas para a humanidade. Ela era moabita, né? Moabita. Não era hebreia de sangue, mas das entranhas, da entranha de uma moabita veio Obed, pai de Jessé, Jessé pai de Davi, Davi o grande rei, da onde das entranhas do rei Davi veio o Cristo. Figura na genealogia de Jesus. Está lá na genealogia de Cristo. Então ela tomou a decisão mais acertada da vida dela, porque ela não abençoou só a vida dela, mas da humanidade inteira, irmão. Então pense que uma decisão sua pode desgraçar sua família, como pode abençoar sua família. Amém, meus irmãos? Amém. O que você decidir errado vai desgraçar sua família. O que você decidir em Deus vai abençoar sua família poderosamente. Então, é sempre assim: quando não andamos segundo a direção de Deus, estamos sempre voltando para o mesmo lugar. Olha aí o versículo 4. E os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de Orfa. Agora o que acontece? Toda decisão errada nos faz voltar para o mesmo lugar. Irmão, quem decide errado não anda para frente, só anda para trás. Não anda para frente. Já viu crente tomar decisão errada e andar para frente? Ele só anda para trás, porque ele vive voltando do mesmo lugar que ele estava e nunca sai dali. Só sai dali o dia que aprende a colocar Deus na conversa. Ó, Senhor, decide aqui por mim, tá bom? Decide aqui por mim, porque Senhor, eu não quero decidir, porque senão eu vou voltar para trás, ficar andando para trás que nem caranguejo, e a vida tem que seguir para frente, não para trás. Mas aquele que decide errado está sempre voltando para o mesmo lugar, está sempre andando para trás. Em vez de andar para frente, ele anda para trás. É o que aconteceu com ele. Teve que voltar para trás. E graças a que ela voltou e aprendeu. E aí a bênção foi grande na vida dela. Então, diante do caos, Noemi libera suas noras, Orfa e Ruth, a qual uma decide ir embora e a outra vai junto com ela. No caso, Ruth, ela decidiu ser fiel a Noemi até o fim. Está nos versículos 15 e 18, depois você lê na sua casa. Avança. Noemi poderia estar pensando que Deus estava castigando ela, e já expliquei isso aqui. E nós lemos isso aqui. Ela fala com a própria boca dela que aquilo que estava acontecendo na vida dela era o castigo de Deus. Não era castigo de Deus, era a consequência do erro dela e do marido. É só a consequência. Se você decidir certinho, a consequência será boa. Se decidir errado fora de Deus, pode ter certeza que a lapada vai vir do seu lombo, sem dó e sem piedade. E não é Deus não, hein? É a sua decisão errada. Amém, meus irmãos? Amém. Você decide. Não tinha aquele programa lá, que apareceu lá no jornal e depois lá, você decide. Deus está assim. Você decide, filhão. Como é que vai ser? Como é que vai tocar a banda aqui entre você? A banda vai tocar eu mandando ou vai tocar você querendo mandar? Porque se você quiser mandar, eu deixo. Só que não venha para cá depois chorando, não. Porque a consequência, a misericórdia vai vir. Mas a consequência da decisão, não. É assim não. Amém, meus irmãos?
decisão de Ruth, nasceu uma grande amizade e fidelidade entre as duas, nora e sogra. Diante dessa história, aprendemos com Paulo uma grande lição. Vamos ver qual é a lição que a gente aprende com Paulo nesse cenário em que Ruth decide ser fiel a Noemi? Romanos capítulo 8, verso 28. Por favor, alguém. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para que o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas cooperam para Deus. Aliás, todas as coisas cooperam para o nosso... Eu tenho uma outra tradução aqui, irmãos, que esse mesmo versículo 8, 28, uma outra tradução, olha como é que ela está. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. É Deus quem faz as coisas acontecer na minha vida, na sua vida, para abençoar a minha vida e a sua vida. Então, diante dessa lição de Ruth e Noemi, a lição que nós aprendemos é que Deus está em todo... Nós estamos aprendendo aos domingos. Deus está presente em todos os lugares. Dentro e fora Ele está presente. E domingo nós vamos aprender agora a onipotência de Deus. E na onipotência, no poder, no todo o poder que Ele tem, Ele faz as coisas acontecer para abençoar a minha vida, a sua vida. Do caos, Ele reverte em bênção. Do caos, Ele traz alegria e gozo para a sua alma. Mas tem que ficar e esperar em Deus. É por isso que eu falei para vocês, essa mensagem, esse ensino falou demais comigo. E tenho certeza que está falando com alguém também. Avança. Ruth conhece o Deus da sua sogra, verso 16. Em sua declaração de fidelidade, Ruth mostra seu amor sincero para com Noemi. O que levou Ruth a ter conhecimento do Deus verdadeiro? Ruth passou a aprender que Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 19, meus irmãos. O que falta para nós? Falta para nós mais fé. Mais fé do que diz a palavra. Acreditar mais do que diz a palavra. Quem achou ler? Filipenses 4, 19. E o meu Deus, pela sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E ele é específico e detalhista. Ele há de suprir cada uma das suas necessidades. Paulo englobou todas as necessidades primárias. Todas elas. Toda necessidade primária do homem, de proteção, de alimento, de afeto, de segurança, está tudo aí. Ele é aquele que supre cada uma das nossas necessidades. Seja ela qual for, Ele supre. No caso de Ruth e Noemi, Ele supriu todas as necessidades. Marido, casa, pão, descendência, Ele deu tudo aquilo que elas estavam necessitando, meus irmãos. Não tinha descendente, Deus deu. Não tinha marido, Deus deu. Não tinha uma terra, não tinha um lugar, não tinha uma casa, não tinha uma herança, não tinha uma herdade. Deus deu, porque Deus supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Só precisamos crer um pouquinho mais nessa palavra poderosa. O apego de Ruth estava no fato da fidelidade de Noemi a Deus. E juntas puderam atravessar aquela adversidade e superá-la em Deus. Então você está dentro de uma família, alguém tem que inspirar o outro. Um tem que inspirar o outro. A fé de alguém tem que inspirar a fé do outro. A postura de um tem que mudar a postura do outro. É o que aconteceu com Noemi, com Ruth. Ruth passa a conhecer o Deus de Noemi pela postura e pela atitude de Noemi. E aquilo foi gerando fé em Ruth. E ela decide, não, eu vou ficar com você. Aonde você for eu vou, aonde você deitar eu deito,
a sua terra será a sua terra, o seu Deus será o meu Deus. Ela nem conhecia o Deus de Israel, passou a conhecer a partir da fidelidade de Noemi. Amém, meus irmãos? Há um texto de Hebreus que diz que nós temos uma grande nuvem de testemunha nos olhando. E essa grande nuvem de testemunha não são os ímpios. Os ímpios estão se bichando para nós, irmãos. Os ímpios estão nem aí com a gente. Essa grande nuvem, os ímpios querem mais é que a gente morra e suma da face da terra. É isso que eles querem para nós. Essa grande nuvem de testemunha somos nós mesmos. Somos nós mesmos que testemunhamos a fidelidade um do outro. É essa nuvem de testemunha que nós temos que dar exemplo e fortalecer em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Avança. Unidas contra a crise. Veja aí, irmão, o que faz a união diante do caos. A visão de Noemi é a nossa também. Ela se via sem perspectiva nenhuma de mudança. E estava em um beco sem saída para a vida material, emocional e espiritual. Um verdadeiro caos. É a mesma visão de Noemi, é a nossa. A vida está um caos. E esse caos afetou a vida delas emocionalmente, espiritualmente e materialmente. Então, quando nós entramos no olho do furacão, no caos, a nossa primeira visão é de caos e desesperança. Mas nós acabamos de ler que Deus é aquele que supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, a visão dela é a mesma nossa. O que é natural ficarmos assim devido ao drama vivido. Mas a Bíblia nos mostra que Deus cuida do seu povo diante deste quadro de caos. Vamos ler Romanos 8:31. Que diremos, pois, estas coisas? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, se Deus é por mim, se Deus é por você, você pode estar lá no meio do caos. Leia de novo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é o caos que vai nos engolir? Qual é o drama que vai nos acabar? Qual é o drama que vai nos derrotar? Não tem. Porque Deus é por nós. Deus não está contra nós. Deus só se põe contra nós quando nós somos filhos rebeldes. Quando nós somos filhos desobedientes. E não queira ter Deus contra você. Ou queira ter Deus contra você, não o diabo. Porque o diabo contra você só quer sua desgraça. Mas se Deus é contra você, como diz lá em Hebreus, Ele disciplina aquele a quem Ele ama. Amém, meus irmãos? Amém. Nem que Ele tenha que te colocar no salmoura de tanta lapada que Ele vai lhe dar para você aprender, mas Ele vai nos corrigir, nos disciplinar, porque Ele nos ama. Amém, meus irmãos? Então, Ele é aquele que pode fazer suprir todas as nossas necessidades no meio do caos, porque Ele está lá conosco. Ele não é contra nós. Então, a providência de Deus, que é outra doutrina que nós vamos aprender também, a questão da providência que nós vamos aprender também aos domingos. A providência de Deus se faz presente em onde há união entre as pessoas. Aonde há unidade, há providência de Deus. Havia unidade entre Noemi e Ruth, a providência de Deus estava ali. Aonde há desunião, aonde há dissensão, irmão, Deus tira a mão. Deus literalmente tira a mão. Porque Deus não trabalha na desunião. Bota isso na sua cabeça. Você que é casado, casada, bota isso na sua cabeça. Deus não opera na desunião na família. Deus só opera quando essa família está unida. Amém, meus irmãos? Amém. Independente se um é crente e outro não, se houver união ali, Deus abençoa aqui. Amém, meus irmãos? Porque Deus opera quando há unidade na família. Ruth e Noemi conseguiram superar porque estavam unidas. Avança. Qual
passar aquele momento difícil? Primeiro, esperança. Irmão, se eu que estou no caos agora, eu não tiver esperança de sair desse caos, eu não vou sair. Eu tenho que ter esperança. Segundo, paciência. Porque as coisas não vão mudar da noite para o dia. É um processo, e o processo ele tem um tempo determinado. Então eu preciso ter esperança, preciso ter paciência de saber que isso é só um momento. Não é a minha vida toda. Isso é só um momento da minha vida. Não é a minha vida inteira. É só um momento da minha vida. Mas se eu tiver paciência, vai passar. Tenacidade ou força para poder passar. Irmão, o que diz o apóstolo Paulo? Ele diz que nós temos que tirar força da onde? Da fortaleza? Não. Ele diz que eu tenho que tirar força da minha. É por isso que não cabe crente ficar a vida toda se lamuriando que está fraco. Arranque força dessa fraqueza, ué. É a lição que nós aprendemos. Ele não mandou tirar a força da força. Ele mandou tirar a força da fraqueza. Ou seja, eu não consigo, mas eu vou. Eu não posso fazer, mas eu vou fazer. Eu não quero fazer, mas eu vou fazer. É isso, irmãos. É isso, tirar força da onde não tem. Nem que se veja só o fulano, só o pó da rabiola, mas seja um pó levantado para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Arranque força da onde não tem, porque Deus vai abençoar e você vai sair desse caos quando você se encontra. Então, ela desenvolveu essa visão, uma visão esperançosa, paciente, de tenacidade, de força, para sair. Com essa visão, eles conseguiram superar o drama e sair dessa situação. Avança. Fé e trabalho numa nova perspectiva, está lá no versículo 19. A chegada à terra do pão, depois de 10 anos, veja aí, eu falei a você, estou falando desde o começo. Aonde você tomou a decisão errada, é para onde você vai voltar de novo para aprender a lição direitinho. Amém, meus irmãos? Então, depois de 10 anos, ela volta para a terra de novo, o que causa um alvoroço lá na vida. Ela sai com seu marido e seus filhos e volta só com a nora. E você vê que as decisões erradas vai ficando coisas pelo caminho. Toda decisão errada que você tomar, coisas vão ficar pelo meio do caminho. Você nunca vai voltar inteiro. Você nunca vai voltar como você saiu. Coisas vão ficar pelo meio do caminho. Por quê? Por uma decisão errada que você tomou. Vai ficar pelo meio do caminho. Ela sai com o marido dos dois filhos e volta só com a nora. E já numa idade avançada. E ninguém disse se ela casou ou não, mas não tinha casou. Uma vida e causou aquela rejeição, né? Por ser uma amiga. Então Noemi queria ser chamada de Mara, amargura. Está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 23, das águas amargas. Devido às experiências ruins que viveu. Então a erva amarga para o judeu até hoje simboliza sofrimento, experiências ruins. Então eu tenho que ser chamado de Mara, de amarga, porque é o que eu sou hoje. O drama que eu vivo me deixou totalmente amarga. Avança. Há aqui uma lição para nós. Noemi decidiu não viver uma vida amargurada. Esse é o problema. Que tem muita gente que decide viver uma vida azeda. Tem muita gente que decide viver uma vida azeda. Uma vida amargurada, uma vida rancorosa, uma vida odiosa, uma vida cheia de lixo dentro. Você é uma lata de lixo, irmão? Não, você é um ser humano criado à imagem, mas tem gente que se faz lata de lixo. Porque a lata de lixo vai guardar o quê? Lixo. Amargura, lixo. Raiva, lixo. Ódio, lixo. Ressentimento, lixo. E isso apodrece os ossos segundo a Bíblia. Aí daqui um pouco você vai no médico, o médico não sabe o que você tem, porque ele não acha a doença no corpo. Mas a doença não está no corpo, a doença está na alma. Então a azedume que está carregando, que ficou azeda na alma, não tem remédio para isso, irmão. Não tem médico que dê remédio para amargura de alma. O único remédio é se colocar diante do seu
minha alma está azeda, amarga. Tira isso de mim. Noemi decidiu: não vou viver uma vida amarga, eu quero viver uma vida leve e feliz. Olha lá, irmão, o que de fato aconteceu? Se você ler lá Abacuque 2,4 e Romanos 1,17, vamos ler só Romanos 1,17. O que diz aí, Romanos 1,17? Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Ela decidiu exercer fé para não viver uma vida amarga diante do Senhor. Então devemos evitar a amargura. Irmão, esses dois textos eu quero ler. Abra em Hebreus 12:15 e Deuteronômio 29, verso 18. Quem achou o primeiro texto? Agora Deuteronômio, verso 18, que é quase que a base, Hebreus 12:15 faz um eco a esse texto de Deuteronômio 29:18. Quem achou, ler? Deuteronômio 29:18. Vamos, meu senhor, me ajude aí. Para que entre vós não haja homem nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vai servir aos deuses dessa nação, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Amargura é erva venenosa. A amargura aí está ligada à apostasia, está ligada à idolatria. Um crente amargurado é um crente que só tem erva daninha para espalhar no meio do povo de Deus. Ele não tem coisa boa para dar para o povo de Deus, ele só tem coisa ruim. É um poço de coisa ruim, não tem nada de bom ali. Então a ordem é: não deixa a raiz de amargura brotar na alma de vocês. Avança. Vamos olhar um pouquinho mais de perto esse texto. Cuidado, que é como ele começa o texto. O que quer dizer a palavra cuidado? Indica um supervisor. Supervisor, o que ele faz? Ele supervisiona o povo, ele supervisiona os demais. Então o texto está dizendo: olha, cuide um do outro. Para quê? Para que não haja nenhuma amargura ou raiz de amargura. O que significa a palavra amargura? Ser estar escuro. O crente amargurado é um crente trevoso. É um trevoso. Ele só destila veneno. Não é nem bom você ficar perto desse crente, porque ele é trevoso, só destila veneno. Por isso que ele pega lá o texto de Deuteronômio 29:18, espalha. Crente venenoso, crente amargoso, ele só tem veneno para espalhar no meio do povo de Deus. O Espírito Santo está bem distante dele. Faz tempo. O Espírito Santo já falou: Icabote, foi sagrado do Senhor. Irmão, crente amargurado não tem presença de Deus. Isso aí você pode ter certeza na vida. Um crente cheio de rancor, de ódio, de ira, de mágoa, de amargura, esse crente não tem Deus na vida. Ele tem qualquer coisa. Deus foi colocado para fora. Porque a Bíblia diz que Deus não coabita com o pecado. E um crente amargurado é um crente cheio de pecado. E a Bíblia diz que o templo do Espírito Santo somos nós, não pode abrigar pecado. Amém, meus irmãos? Não pode ser sal, né? Porque não tem como ser nada. Ele só pode ser erva daninha que se espalha como erva daninha. Então, irmão, não deixa nada dentro de você. Limpa tudo. Zera a tua alma todo santo dia. Não vale guardar. Não, irmão, não escute o que eu vou te falar. Não vale a pena guardar mágoa, guardar ódio, guardar ira, raiva de ninguém. Porque o seu objeto de ira está vivendo, tocando a vida. Quem está se envenenando é você. É você. Outra coisa, irmão. Não se deixe tocar pelas opiniões alheias.
Não deixe as opiniões dos outros definir quem você é. O que os outros falam de você não interessa. O que importa é tua consciência e o teu proceder diante de Deus. E vou dizer mais, quem anda diante de Deus sempre vai ser ridicularizado, principalmente por aqueles que se dizem crentes. Não pense você que quem vai te ridicularizar são os de fora. Quem vai ridicularizar você são os de dentro. Então não deixe a opinião de ninguém definir quem você é, porque se você se deixar influenciar pelas opiniões alheias, tu vai se tornar um amargurado, uma erva daninha, e vai ser mais um trevoso no meio do povo de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Não zere a alma, só deixa Cristo aí dentro, em nome de Jesus. A outra palavra, brotar, criar. Porque o amargurado, ele só sabe fazer isso, só traz problema, só traz dificuldade, só traz reclamação. Crente amargurado, quando chega de pastor, é só para reclamar, é só para torrar a mente da gente, é só para falar mal dos outros, mas não fala mal dele mesmo. Ele devia chegar, irmão, quem fala mal dos outros devia ter a coragem de chegar no outro e falar assim: olha, eu não vou falar mal de ninguém, não, vou falar de mim mesmo. Eu não presto, eu não valo nada, eu não valo o feijão que eu como. E se fosse você, não ficar nem perto de mim. Alguém faz isso? Mas falar da vida do povo aí é com as línguas de trapo mesmo. É com as línguas do diabo. Mas ninguém tem coragem de chegar diante do outro parceiro e falar: olha, irmão, eu não presto, eu não valo nada, você tenha cuidado comigo, hein? Não, mas ninguém faz isso. Mas dos outros, meu irmão, viva a vida leve em Cristo Jesus, porque nós não temos muito tempo. Nosso tempo está reduzido, nosso tempo está pouco para ficar brigando lixo. Tu não é lixo, tu não é lata de lixo. Você é templo do Espírito Santo. Para ter o Espírito Santo, o amor de Deus dentro de você. Você não foi feito uma lata de lixo. Você foi feito templo do Espírito Santo. Para dentro da sua alma ter o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus dentro de você. Amém, meus irmãos? Amém. Não se faça lata de lixo. Contaminar, tornar impuro. Porque aquele que contamina torna todo mundo impuro também. Que se deixe contaminar pelo amargurado. Então, cuidado com a amargura. Avança. A hora do trabalho no campo de Boaz. Boaz, o parente remidou, que mudaria a sorte de Ruth. Irmão, aqui já tem a mão de Deus. Boaz compra a terra do remidor, porque o remidor estava impossibilitado de remir Noemi. Ele vai e compra do cara, casa com Noemi, e é o parente resgatador de Noemi e de Ruth. Olha a mão de Deus, irmão. Ela vai para a terra, começa a trabalhar na terra do cara, e ele, ouvindo uma voz, uma ordem que está lá registrando em Deuteronômio capítulo 24, versículo 19 a 21, que diz o seguinte: quando os segadores passavam pela roça e caíssem as espigas de milho, não era para baixar e pegar, era para deixar ali para os pobres. E quando Boaz vê Ruth, ele diz: olha, pode largar tudo aí e deixa ela pegar. E dê água para ela também. Cuide dela. Da onde ela não imaginava, ali estava a bênção de Deus, porque andou diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Ande diante do Senhor, você vai ser surpreendido como Ruth foi surpreendida. Então ela se dispõe a trabalhar para manter ela e Noemi. Teve iniciativa para mudar a sorte dela e de Noemi. Está tudo lá no capítulo 2, versículo 2. Então, quando Boaz descobre a generosidade de Ruth, veja, irmão, que vale a pena ser generoso. Quando ele soube do que Ruth fez por Noemi, digo: não, tem que ajudar essa menina. Isso é um ser humano, tem que ser ajudado, tem que ser cuidado. Ele vai lá e cuida. Então a sua atitude pode mover o coração de alguém. A sua ação pode mover o coração de alguém ao seu favor. Sabia disso, irmãos? Que a sua postura pode mover o coração de alguém ao seu favor.
Agora, se você for um crente ruim, aí fica difícil. Avança. Estou terminando. Ruth encontra a família, encontra o remidor da família. Então, Ruth descobre o remidor de Noemi. Está lá no capítulo 4, verso 9. Então, o pai se casa com Ruth para remir a herança da família de Noemi. Agindo assim, a herança é de Ruth. Lembrando que essa terra foi comprada do parente que deveria ser o remidor de Noemi, mas ele estava impossibilitado de fazer isso. Então Boaz vai lá e se habilita, compra a terra e é o parente remidor de Ruth e Noemi e devolve a herança àquela que é de direito. Amém, meus irmãos? Daqui vem a ideia de resgate. Cristo nos resgatou. Boaz é um tipo de Cristo, porque assim como ele resgata a herança de Noemi e Ruth, Cristo nos resgatou da perdição eterna para a salvação eterna em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Avança. Após casar-se com Boaz, Ruth teve um filho, deu o nome de Obed, pai de Jessé, este pai de Davi, o grande rei de Israel, e entra lá na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 3 e 6. Nora e sogras. O bom relacionamento entre nora e sogra é que mantém o equilíbrio familiar. Sabia disso, meus irmãos? Que o bom relacionamento entre nora e sogra, entre genro e sogra e sogro, é o equilíbrio da família. É o que põe equilíbrio na família. Que coisa mais horrorosa é você casar com alguém que não toca com a sua família. Não vai na casa de mamãe? Vou na casa de mamãe. Vai sozinho, porque eu detesto aquela velha. Vai na casa de papai? Vai tu, que eu odeio aquele homem. Então, o bom relacionamento entre nora e sogra, genro e sogro, mantém o equilíbrio familiar. Amém, meus irmãos? Bom relacionamento é saudável, faz bem para todo mundo. O mau relacionamento entre elas vai afetar todo o resto da família. Então, se houver um bom relacionamento entre esse núcleo familiar, vai afetar todo o relacionamento familiar. Então é da vontade de Deus que os relacionamentos familiares sejam saudáveis. Faltou um aí, depois arruma. Saudáveis. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 24, parte para a conclusão. Então essa história é um exemplo onde há um bom relacionamento familiar, há uma fé segura para todos. Carinho e respeito devem marcar os relacionamentos interpessoais, seja de família, seja fora da família. Sempre temos que manter bom relacionamento. Assim como Ruth demonstrou por Noemi. Deus proveu, abençoou Noemi e Ruth e toda a humanidade, porque dela veio o resgatador da humanidade. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, nos ajude, fique com essa palavra e sempre mantenha, irmão, bom relacionamento com todos, não com uma parte, mas tenha bom relacionamento com todos, em nome de Jesus. Amém?